cresça com suas crises ou desapareça. Não tem desapareça não, é cresça com as suas crises. Abacuque diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Até aqui. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essa palavra, Senhor. Dá-me graça e que o teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Repetindo então, o título da mensagem é cresça com suas crises. Os chineses escrevem a palavra crise usando 2 ideogramas. Um representa perigo e o outro oportunidade. É assim que eles escrevem a palavra, usam, a palavra crise. Uma crise é, portanto, um perigo como uma oportunidade. Nem toda crise vem para o mal. Nem toda crise é porque a gente está atravessando, ou porque a gente está vivendo de forma que não agrade a Deus. Portanto, ela é um perigo, porque testa nossos limites, nossa fé, nossa confiança, testa-nos se realmente confiamos nos propósitos de Deus. Você sabe como Israel foi testado no deserto. Deus tinha o melhor para eles, e Deus tem o melhor para o seu povo. Mas muitas vezes esse melhor passa por caminhos que você não compreende. Deus havia tirado o povo como prometera. Ele havia cumprido os seus propósitos, estava cumprindo os seus propósitos. Como a sua aliança feita com Abraão, quando ele disse que os seus descendentes seriam peregrinos em terra alheia, mas no devido tempo, isto é, 4 séculos depois e um pouco mais, ele iria libertá-los e trazê-los para aquela terra que ele denominou, que emanava leite e mel devido à sua beleza e riqueza. Só que eles tinham que passar por um deserto. O deserto iria selecionar. O deserto iria dizer quem era quem.
Pois assim é a igreja. Deus está preparando a noiva. A igreja não está sendo preparada para viver bem neste mundo. A igreja não está sendo preparada para morrer e acabar os seus dias quando chegar ao final somente para este mundo. A igreja está sendo preparada para a eternidade. A igreja é chamada a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. E ela está sendo adornada neste mundo, separada. Deus tem chamado pessoas, muitos são chamados, diz a palavra do Senhor, poucos são escolhidos. Porque a próprio fogo, próprias lutas, as próprias crises definem, separam quem realmente é quem realmente é salvo, quem realmente crê de fato em Deus. Eles queriam Canaã, terra que emanava leite e mel, mas eles não queriam passar pelo deserto. Eles gostariam de encurtar o caminho. Talvez tivesse lá um meio de passar voando. Eles não queriam o deserto, mas o deserto selecionou, o deserto separou, e aqueles que foram fiéis a Deus herdaram as promessas. Portanto, é um perigo porque testa nossos limites, uma crise. Nossa fé, nossa confiança em Deus, no caráter de Deus, na fidelidade de Deus. Mas é uma oportunidade porque nos dá acesso a recursos que não poderíamos alcançar de outra forma. Nos purifica, nos define, nos santifica, apura a nossa fé. Então, ela pode também agregar grandes valores espirituais às nossas vidas. Mas a pergunta que faço é: as crises em sua vida são ou serão um perigo ou uma oportunidade? Na sua vida, na nossa vida, na minha vida, as crises serão um perigo ou uma oportunidade? A resposta a isso, irmãos, não depende das crises, e sim de mim e de você. Quantas pessoas dizem que fulano, você está afastado da igreja, sumiu. As lutas não tiram ninguém da igreja. Lutas não afastam ninguém da presença de Deus. Não há poder neste mundo ou fora dele que possa afastar alguém da igreja. Tribulação, nada. Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? E ele vai enumerando uma série de circunstâncias. Tribulação, lutas, anjos, demônio, potestade, principados. Quem? As crises não separam ninguém. Não depende das circunstâncias ou acontecimentos, mas da forma como você reagirá a elas. Por isso, ela é uma oportunidade e um perigo. Como você vai reagir às lutas, às adversidades, os momentos inexplicáveis? Como alguém reage quando as portas se fecham? Quando surge uma enfermidade grave na família? Quando o casamento entra em colapso, e muitas vezes é um colapso, uma bancarrota, uma queda sem retorno, porque pode acontecer. Como reagimos? Portanto, é a nossa reação, a forma como reagimos ou reagiremos a esses momentos que vão definir se as crises foram um perigo, nos afastaram, nos destruíram, ou se foram oportunidade para crescermos na fé, para confiarmos em Deus,
para fortalecer nossa comunhão com Deus, para sairmos delas mais, digamos, como Jó, com a fé agora em Deus renovada, transformada. Como nós vamos reagir? A maioria reage procurando fugir das tempestades. Vão a um lugar, a outro, a igreja, a outro. Mas não adianta. Porque o mesmo Deus que opera onde a pessoa está, é o mesmo Deus de outra denominação. Deus não está dividido. Deus não está... Deus não é mais forte num lugar e não tão forte no outro, porque Deus é o único Deus. E nós servimos a Deus acima de tudo. Nesse texto, Abacuque está passando por uma grande crise, e que se agravou. Ela não melhorou. Ela se agravou devido a alguns acontecimentos que ele não compreendia. Alguns motivos nós vamos olhar aqui do texto. O primeiro motivo do profeta está no silêncio de Deus às suas orações. No versículo 2 diz assim, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O primeiro motivo que o profeta começou a entrar em crise está no silêncio de Deus em relação às suas orações, ao seu clamor. O profeta buscara a Deus por tanto tempo, tentando obter resposta da razão de Deus não fazer nada contra a iniquidade do seu próprio povo. Para ele, Deus estava em silêncio, alheio, ainda mostrava a ele a iniquidade do povo. Ele ainda era instrumento para falar para o povo, mas a situação só piorava. A iniquidade, o litígio, a desobediência à lei, a opressão, as contendas. E ele ora, buscava o Senhor, estava orando e nada. Ele começa a questionar a Deus. Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Você já passou por algum problema pessoal? De você orar. E a impressão que se tem é que está sendo inútil. Eu sei que você já passou. Todos nós passamos. Orações que parecem que não vão chegar a lugar nenhum. E qual foi o resultado dessa questão? O que nós vemos agora é um profeta esgotado, desgastado. O que nós vemos aqui é um homem esgotado, desgastado. É o que você vê no Abacuque. Ele orou, buscou, mas como nada mudou, ou nada mudava aparentemente, ao contrário, a situação só se afundava, piorava, ele se torna um homem desgastado. Ele está falando com Deus, mas você percebe que este homem já está nos seus limites. Até quando? Até quando isso vai continuar? Até quando a situação vai permanecer? Até quando esta situação vai perdurar?
Até quando isso? E a gente começa a falar, até quando? Você está dizendo que você já está nos seus limites. O que você está dizendo quando há essa expressão é que você já não suporta mais. Já chegou ao extremo, já está desgastado, já está clamando e você quer alguma solução. Até quando eu terei que conviver com isso? E esse até quando já mostra sinais que estamos impacientes, estamos esgotados, estamos desgastados, já estamos a ponto de surtar e, na linguagem carioca, chutar o balde. Já estamos no limite. Abacuque estava no seu limite, porque ele não obtém resposta de Deus. Ele quer ouvir a Deus. Ele quer que Deus se manifeste. Mas nada acontece. Este silêncio que desgastou o profeta fala alguma coisa para nós. De uma maneira ou de outra, passamos por lutas, enfrentamos situações adversas, muitas vezes recebemos o inesperado, a notícia que não gostaríamos de receber. Mas o que mais desgastava o profeta e mais nos desgasta não são as crises em si, não são as lutas em si, é o silêncio de Deus. Irmão, não existe coisa pior do que o silêncio de Deus. Não estou falando do mundo, não, estou falando de quem serve a Deus. Disse alguém, li uma frase há muito tempo, que o silêncio de Deus na vida de um cristão é pior do que a sua voz. Pior do que o silêncio de Deus. Irmão, se você nunca experimentou, estou falando crente, tá, irmãos? Estou falando cristão, nascido de novo. Você nunca experimentou um silêncio de Deus. Não é silêncio de uma noite, de uma madrugada, de um momento de oração e você orou, mas não sentiu assim, uma presença, por mais simples que seja do Senhor. Eu estou falando silêncio. Como você está no deserto. Um silêncio. Você lê a palavra de Deus? Nada. Você louva? Nada. Você ora? Nada. O que incomodava o profeta era o silêncio de Deus. O que atrapalha servos nascidos de novo é o silêncio de Deus. É quando Deus se parece totalmente indiferente. Não é fácil. O silêncio. Quando as águas estão paradas. Quando o mar está tranquilo. Não é aquela tranquilidade que te dá uma paz. É uma tranquilidade de você não ver aparentemente o agir de Deus. Essa indiferença acaba com cada um de nós. Ou pelo menos nos leva a uma situação de desgaste. Como queremos ouvir a voz de Deus? Como queremos? A gente abre a palavra, Deus, fala comigo, e nada. Aquela palavra não entra no seu coração. Deus está quieto. Ainda bem, como eu já disse para os irmãos e repito, Deus pode estar em silêncio. Não é? Ele pode estar em silêncio, mas nunca está ausente. Diga ao seu vizinho mais uma vez essa célebre frase. Deus pode estar em silêncio, mas nunca ausente. O Deus do universo não pode estar ausente, até porque a sua presença enche toda a terra. Nesse momento ele está nos chamando a confiar nele, a andar sem segurar o leme. É como andar de olhos vendados. É como colocar vendas nos olhos e deixar alguém te guiar. É o que Deus está chamando. Mas não pense que é fácil. Finalmente, vendo Deus que o profeta já estava desgastado e nas últimas, Deus responde. Nem só
arrebentou mais com o profeta. Deus respondeu. Mas ao responder, ao quebrar o silêncio, ele responde no sentido de dizer assim, estou fazendo algo. Eu estou agindo. Só que isso piorou, porque o clamor do profeta era pela iniquidade do próprio povo, que não havia mudança. O povo estava cada vez mais piorando a situação. E Deus parecia indiferente. Mas Deus responde ao quebrar o silêncio, em outras palavras, estou fazendo algo. Deus está fazendo algo. Talvez algo que no momento não compreendamos. Talvez algo que no momento eu e você não entendemos. Talvez algo que contrarie completamente o nosso entendimento. Talvez algo que você fala, mas Deus não pode agir assim, porque o profeta questionou a maneira como Deus estava agindo. Mas ele está fazendo algo. E a gente precisa confiar nesse algo de Deus, nesse agir de Deus. Por mais que a gente não compreenda, até porque Deus não disse que teríamos que compreender absolutamente nada. A fé, a confiança é lançar-se nas mãos do Senhor mediante Jesus Cristo. Qual é a resposta de Deus? Está no versículo 5. Vede entre as nações, é Deus falando para o profeta, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Até aqui, glória a Deus. Deus diz, eu estou fazendo algo. O que Deus está falando para o profeta? Deus está dizendo que ele vai punir o seu povo. E o que ele vai punir como? Ele vai usar a Babilônia, os caldeus, que é a mesma coisa, para punir seu povo. Para disciplinar seu povo. Babilônia seria o martelo nas mãos de Deus para punir Judá. Aí o profeta, a agonia dele piorou. Talvez ele tenha pensado no seu coração, seria melhor que não me falasse nada. Porque ele olha e diz, como? Como o Senhor pode usar uma nação pior do que Judá? Judá era uma nação corrupta, ou Israel, como queira. Seria severamente corrigida através de um poder estrangeiro, que era a Babilônia. Deus está falando. Mas era uma nação mais corrupta ainda. Como alguém mais corrupto pode ser usado por Deus para punir corrupto, mas alguém pior do que aquela pessoa? No mundo, tudo bem, mas Deus... O profeta continuou então a conversa com Deus. Mas agora ele faz perguntas, porque ele não consegue entender como Deus pode usar alguém pior, uma nação pior, para punir o seu povo. Não há lógica nisso. Então ele argumenta com Deus. Versículo 12. Ele diz, não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos.
Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Meu Deus, ele não compreende. Ele fala: Senhor, como pode o Deus eterno, santo, justo, usar um instrumento como que acaba como a Babilônia? Como pode um Deus tão puro que não pode nem contemplar o mal, vai usar um povo ímpio? Como pode? E essas perguntas, esses questionamentos, que ele não conseguia aceitar que Deus poderia usar um instrumento impuro, imundo, para cumprir um propósito seu. E eu quero dizer para você que Deus é Deus e pode usar quem Ele quiser. Não quer dizer que aquela pessoa não vá sofrer suas consequências no devido tempo, se não houver mudança. Deus é o Senhor. Nós às vezes limitamos Deus à sua igreja, ao seu povo. Mas Deus pode usar quem Ele quiser, porque Ele é o único Senhor na face em todo o universo. Deus pode usar o ímpio, então o profeta não consegue conceber que Deus vai usar um ímpio pior, uma nação corrupta, terrivelmente pior, ou infinitamente pior do que Judá. Ele não consegue porque não coaduna com a natureza de Deus. Só que devemos entender que Deus tem um poder de se envolver no nosso planeta, e está envolvido. Ele é um Deus imanente, e não apenas transcendente, sem se sujar. Deus pode entrar, vamos usar uma expressão, no lamaceiro, sem ficar manchado, sem ter uma pinta de sujeira nas suas vestes santas, usando a linguagem que a gente pode entender. Ele pode fazer isso. Ele está envolvido com este mundo através da sua igreja, mas ele se mantém totalmente fora deste mundo, na sua santidade, na sua pureza, no seu poder e na sua glória. Ele está presente, mas ele não está preso ou envolvido ou com esse sistema. Ele pode usar quem ele quiser. Ele pode usar pessoas. Jesus falou muito isso quando Deus usou pessoas ímpias para a sua glória. Quando ele fala da viúva de Sarepta, quando ele fala de outras pessoas, não eram pessoas exatamente crentes, mas ele usou. Ele usou uma ave imunda segundo a lei para levar alimento para o profeta. Ele é Deus, ele pode todas as coisas. Ele abre portas às vezes para um servo em lugares que você fala: mas esse lugar aqui só trabalham pessoas que servem a outros deuses. O dono tem um altar a outros deuses, não importa, maior o que está na sua vida. Se Deus abriu, Deus vai garantir. Não, mas Deus não se mistura. Realmente, Deus não se mistura. No sentido de ser contaminado, Ele é imutável. E para finalizar essa parte, eu repito, Ele pode entrar na lama sem se sujar, sem se contaminar. Ele é o Deus eterno. Aí ele pergunta: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras? E te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que o Senhor vai usar estes perversos? O Senhor já deveria ter destruído. O Senhor já deveria ter arrebentado. Por que o Senhor vai usar? Ele continua falando: por que faz os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo, falando da Babilônia, com um anzol, pesca-os e arrastam, e os ajuntam na rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija.
Por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredura, porque por ela enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Eles daí eram abençoados. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede, o matando, sem piedade os povos? A linguagem aqui de pescar eram grandes nações que eles conquistavam, cidades, como com a rede, eles ajuntavam tudo, matavam ou levavam para cativeiro. Então esvaziava a rede, atacava outra nação, outra cidade. Esta é a linguagem da pesca. Você enche a rede, esvazia, joga no mar, enche de novo, esvazia, joga no mar e assim sucessivamente. Era assim o agir da Babilônia. O profeta, então, diante de tão grande crise, qual foi a atitude que Abacuque tomou? Qual a atitude que ele fez? Se você olhar para o capítulo 2, ele não foge. Ele não vai procurar outra igreja, outro pastor, outro profeta, outro ungidão, outro semideus. Ele não vai determinar a sua bênção. Ele é um servo, ele sabe que Deus é o Senhor do universo. Ele já falou isso nos versículos 12 e 13. Ele fala da eternidade de Deus, da pureza de Deus. Ele não vai procurar um Deus melhor. O que é que ele faz? Versículo 1 do capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e verei e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O profeta vai buscar a Deus. Ele vai buscar a Deus. E não há garantias de que Deus iria responder. Havia uma certa impossibilidade de resposta às suas perguntas do versículo 12 e 13 que lemos. Mas ele vai buscar a Deus. Ele sabe que Deus pode ou não pode responder. O problema não está em Deus. O problema não estava na igreja, vamos usar essa expressão, o problema está nele, diz a minha queixa. Eu estou com problemas. Ele não questionou a grandeza e a bondade de Deus. Ele questionou, de certa forma, os métodos, o silêncio. Ele não entendeu, mas ele disse, é minha queixa. Que resposta teria a minha queixa? Ele está com problema. Ele vai buscar a Deus. Torre de vigia. Um atalaia, como alguém que vigiava lá, ou ficava nas torres vigiando. Hoje existem essas torres modernas, mas não são torres como antigamente. São as fronteiras, os telescópios e, enfim, os radares. São os que vigiam as fronteiras modernas contra a invasão do inimigo. Ele vai buscar a Deus. Ele não sai da igreja. Ele não entrega o cartão de membro. Ele não diz, vou para um lugar melhor. Porque ele não serve ao homem, ele serve a Deus. Ele vai buscar a Deus. E Deus respondeu. A resposta de Deus é algo maravilhoso para a nossa vida. A resposta de Deus traz ensinamentos profundos para a nossa vida, as quais deveríamos praticar, porque são quase que repetitivos esses ensinamentos. Deus diz a ele no versículo 3. O versículo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode dizer glória a Deus, irmãos? Deus respondeu. Mas a resposta de Deus fala do seu controle. Ele já disse, eu estou agindo, estou fazendo alguma coisa. Ele já falou, como nós falamos no início. A revelação, Deus diz para ele que ele deveria esperar pelo tempo determinado.
para o seu cumprimento. Mas embora a mesma demore, o profeta deveria esperar, pois o seu cumprimento era certo. Ele diz, versículo 3, repetindo, porque ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Presta atenção, no tempo determinado. Há um tempo determinado por Deus para acontecer todas as coisas. Há um tempo determinado por Deus para a sua igreja. Há um tempo determinado por Deus para as nossas vidas. Ele não iria mudar a situação porque o profeta estava angustiado. Ele havia determinado um tempo. Mas ele continua dizendo, mas se apressa para o fim, não falhará. Ou seja, está em andamento. Vai se cumprir, não falhará. A palavra de Deus não falha. Os propósitos de Deus não são, eles se cumprem. Eles não são invalidados, nem pelo tempo, nem por ninguém. Ela vai se cumprir. Mas ele diz, se tardar, pode demorar um pouco na visão do homem, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Iria se cumprir. Deus estava agindo. Toda profecia requer o uso da paciência, porquanto o futuro ocorre pelo arranjar divino, pelo agir de Deus das coisas. Deus vai acertando as coisas. Deus vai mexendo numa vida ali. Deus vai mexendo numa vida aqui. Deus vai mexendo na situação lá. Ele vai acertando todas as coisas. Ele só faz quando está preparado. Vamos a um exemplo bem simples. Você comprou uma casa, vai reformar essa casa, ou você, no caso da mulher, vai dar à luz. Enfim, há um tempo determinado. Mas você só passa para a casa, ou a criança, né, quando nasce. As coisas já só vão acontecer quando tu tiver arranjado. Porque até a criança ter o seu período certo na gestação normal. Você vai acertando as coisas. Vamos nos atentar a uma casa. Você tem que mexer no banheiro. Você tem que mexer na eletricidade. E aí você vai, só quando você percebe que está ok, ou pelo menos está a contento para você entrar, é que você se muda. Deus, quando vai fazer algo na nossa vida, nossa igreja, seja onde for, Ele começa a mexer nas coisas. Ele começa a acertar. Deus não faz de qualquer maneira. Deus não faz bagunçado. Deus não faz por fazer. As coisas precisam estar arranjadas. Deixa eu te dizer uma coisa a respeito de Jesus Cristo. Gálatas 4:4 diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para cumprir a lei. Mas antes de Jesus vir, Deus preparou tudo. Finalmente, a última nação que ele usou como preparação para a vinda de Jesus foi a própria Roma. Por os romanos. Primeira coisa, quando Jesus nasceu havia paz, era paz romana. Pelo poder do exército, das armas, Roma manteve a paz. Dominou tudo no seu mundo mediterrâneo, no mundo mediterrâneo de então. A paz, as fronteiras romanas eram longínquas. Havia soldados por todos os lados. Exército poderoso. Manteve a paz. Segunda coisa, estradas. Para que as hordas romanas, o exército, as legiões romanas fossem distantes, construiu-se muitas estradas. Algumas existem até hoje. Não como as nossas, é claro, mas muitas estradas foram pavimentadas, utilizando milhares e milhares de escravos, que o exército pudesse ir a lugares longínquos. Havia lei totalmente preparado no sentido religioso. Os judeus. Ele preparou tudo. Quando ele olhou que o berço, o cenário, o quarto
dando asa à imaginação, as roupas, está tudo preparado. Então Jesus veio a este mundo. Jesus nasceu no tempo determinado por Deus. Quando Deus vai mexer em algo, quando Ele vai cumprir algo, Ele precisa preparar aquelas coisas para se chegar à essência, ao fundamento, ao principal. Vai se cumprir. Enquanto não se cumpre, tem que haver o quê? Paciência. Paciência. Pois a profecia requer paciência. Pois ela vai ocorrer quando os arranjos divinos estiverem prontos. Paciência. Paciência. Não se pode abrir uma porta enquanto não chegar ao tempo determinado. Deus não faz isso. Mas chegando o tempo de a porta ser aberta, algumas vezes ela se abre por si mesma ou mediante pequeno esforço. Mas essa porta só se abrirá por ter chegado o tempo aprazado, o tempo divino. E deixa eu fechar, dizer uma coisa para você. Há um cronograma divino dos acontecimentos. O tempo determinado por Deus para todas as coisas não poderá ser apressado, nem adiado ou adiantado. Diga ao seu vizinho: há um cronograma divino dos acontecimentos. O tempo determinado por Deus para todas as coisas acontecerem não poderá ser apressado, nem adiado, nem adiantado. É no tempo certo. É no tempo de Deus. O que é que eu faço quando não acontece? Eu tenho que ter paciência, é claro. Mas que tipo de paciência? Dá uma olhadinha no versículo 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Ou seja, está falando da Babilônia. O mundo, as coisas são soberbas. Mas o justo... Essa é a postura do justo. Você tem fé para confiar em Deus para todas as coisas? O justo quer viver, muitos justos querem viver com a fé dos outros. A fé do pastor tal, a fé da igreja tal, a fé, enfim. O justo viverá pela sua fé. Abacuque, o justo vai viver pela sua fé. O que eu faço é pela fé. O soberbo não tem a alma reta nele. O soberbo será destruído, mas o justo espera. O justo é paciente. O justo acredita. O justo vive pela sua fé. Glória a Deus. Aí eu pergunto: você é justo? Você tem fé para aguardar em Deus, mesmo que as coisas possam parecer estar indo à bancarrota? Estejam se deteriorando? Tem fé? O justo vive pela fé, Abacuque. Em outras palavras, ele vai dizer mais à frente: não me questione. Não fique aí olhando para você com pena de si mesmo. Não entre num casulo ou numa caverna de autocomiseração. Pois ele continua falando, e no versículo 19, 20, ele diz assim, o 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Que deve fazer o restante? Case diante dele toda. Ele está puxando a orelha de Abacuque também. Ele respondeu. Mas ele falou assim, o justo vive pela fé. Mais ou menos como Jesus disse para João Batista. Quando João Batista enviou discípulos para perguntar a Jesus se ele era mesmo o Messias, porque João estava em cana, estava preso, e aparentemente Jesus o tinha abandonado, aparentemente, né? Porque quando soube que João estava preso, Jesus vazou, meteu o pé. Mas ali é um sentido de evitar confrontos,
perigos, etc. Jesus não estava a fim de enfrentar nada, não era a hora. Jesus não era covarde. Mas João ficou perturbado. Até porque sua mente era muito voltada para a esperança messiânica de um general, de uma pessoa que libertasse Roma, libertasse Jerusalém, o povo judeu, o seu povo do poder estrangeiro. Jesus então, naquele momento, curou pessoas, fez milagres e disse para os seus discípulos: voltem, digam a João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e tal. E aos pobres é pegado o reino de Deus, mas também digam a ele: bem-aventurado aquele que não vê em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado aqueles que não vê em mim motivo de tropeço. Deus é bom. Quem acusa Deus de estar planejando o mal, está pecando grandemente contra Deus. Deus é bom. Mesmo que você esteja sendo espetado por circunstâncias, mas o final é o melhor de Deus para a sua vida. Deus é bom. Deus é bom. Abacuque, você e todos, calem-se. Eu estou no meu templo. Eu sou Deus. Eu estou governando. O que aconteceu com Abacuque depois dessas revelações? Depois de tudo isso, no capítulo 3, ele rompe num cântico, numa oração, em forma de canto. Mas eu vou para o final, versículo 17 e 19 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Glória a Deus. Abacuque foi totalmente transformado por dentro. A paz que excede todo entendimento invadiu seu coração, quando ele entendeu que aparentemente parecia não estar acontecendo nada, mas ele entendeu que Deus estava agindo. Deus estava no controle. Deus continuava soberano. Aquilo mudou completamente. E ele resume o que aconteceu no versículo 17. O que iria acontecer e aconteceu no versículo 17. Quando ele disse 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele resume a invasão babilônica. Nesta invasão, tudo foi destruído. A agricultura foi destruída. A figueira ou as figueiras nem chegaram a florescer, nem ao menos produziram frutos. As oliveiras, toda a plantação, tudo foi reduzido foram reduzidas as oliveiras a nada. Os campos não geraram nenhuma colheita. Os animais domesticados, como ele diz, ovelhas, foram raptadas, mortas, destruídas. Veio uma grande fome, morreram nos estábulos e outras coisas mais. Foi algo terrível, o cerco de Babilônia. A terra muitos morreram pela fome, pela peste, mas agora dentro dele há um novo homem. Dentro dele ele entende que Deus está no controle. Ele entende que Deus é soberano. Ele entende que Deus vai cumprir os seus propósitos. Ele é restaurado. As circunstâncias externas, nada tinha mudado. Mas dentro deste homem tudo mudou.
Então ele diz, ainda que a figueira não floresça, e não floresceu. Nem haja fruto na vide, não chegou a dar frutos, figos. Produto da terra minta, ou seja, não há nada, porque eles destruíram tudo. Os campos não produzem mantimento, a lavoura foi destruída. As ovelhas foram arrebatadas no aprisco, foram mortas, roubadas, tudo. Ele diz agora, todavia, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha. Em quem você tem se alegrado? No dinheiro? No emprego? No lazer? No bem material? Se isso é a sua alegria, ela vai durar pouco. Se é que dá para ter alegria nos dias atuais. Qual é a sua alegria? Há um cântico antigo que diz assim, ó: Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para louvar. A melodia vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Glória a Deus. Não, me alegro no maridão. E se ele bater a rebota? Aí o marido fala, pastor, pode ser a esposa. Também. Quem você se alegra? Veja como quando o homem acerta a sua vida, seu coração com Deus. Veja quando ele entende que apesar das circunstâncias, elas não são reais. Elas existem, mas a realidade ali não quer dizer que Deus não esteja agindo. Veja como muda quando você confia, quando você entende, quando você se rende ao soberano Deus que está agindo e confia na sua palavra. Abacuque, espera, se demorar, espera, porque vai se cumprir. Estou arranjando as coisas, estou preparando tudo. Quando tudo estiver preparado, vai se cumprir. Eu vou julgar a Babilônia, eu vou punir o soberbo. E ele completa suas profecias. Em outros profetas ainda iria trazer os remanescentes fiéis, como falou muito Jeremias, próprio Isaías. Deus está no controle. Aí no versículo 19 ele finaliza dizendo: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, faz andar altaneiramente, ou seja, andar com elegância, com confiança, com cabeça erguida, porque Deus está no controle. Deus é Deus. O justo vive pela sua fé. Se você não se firmar na sua fé, você não vai conseguir ir longe neste mundo. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Timóteo, levanta tua autoestima, tua postura, os dons. Olha para a fé da tua avó, tua mãe. Não te envergonhe, encarcerado que sou eu. Reaviva os dons que recebeste pela imposição das minhas mãos. Timóteo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele é fiel. A gente às vezes esquece isso. Para finalizar, eu quero voltar ao que eu disse no início. Lembre-se, toda crise está repleta de possibilidades. Os problemas trazem consigo chances limitadas de crescimento. Mas isso depende da forma, ou vai depender da forma, como você reagirá a eles. Aos problemas, à crise. Depende de como você vai reagir a eles. Se você reagir como Abacuque,
apesar de tudo, foi buscar a Deus. Mas se você se entregar ao lamento, ao murmúrio, aos questionamentos, às indagações, você começar a andar para um lado e do outro procurando solução, é bem provável, para não dizer fatalmente, vou usar, é bem provável que a crise se transforme num perigo e destrua a tua fé, a tua confiança em Deus. Mas ela pode ser uma oportunidade de, como Abacuque, você crescer e agora olhar o cenário de destruição que está por vir, mesmo assim dizer: todavia eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no meu Salvador. Que Deus te abençoe.